pelo notebook. Nossa, tá dando um eco. Tá dando muito eco. Eu vou sair do... Bom, vocês estão me escutando? Sim. Sim, é porque quando fica muito Então microfone ligado, aí fica dando esses ecos aí mesmo. Microfonia. Tá. Agora eu consegui. Tô no notebook. Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo o calendário aí? Desculpa, viu, gente? Isso porque eu testei antes, só que aí por algum motivo ele saiu da plataforma e aí demorou a entrar, então peço desculpa a vocês, né? Não foi por falta de planejamento, nem organização, foi falha mesmo da plataforma aí e do meu notebook, né? Então vamos lá. Como que serão disponibilizadas as unidades? A partir de agora, vocês vão ver que a gente tem um período mais curto, né, de semanas, né? Então, a gente vai liberar uma unidade por semana. Essa semana a gente vai liberar a unidade 3, e aí sucessivamente. Unidade 4 vai ser dia 27, unidade 3 de agosto vai ser a unidade 5, até a unidade 8. E aí, como é que vai funcionar? Cada unidade dessas vai ter o livro, o fórum de dúvidas e o questionário. Quando que a gente vai realizar a prova? Segundo esse calendário, a gente vai realizar a prova. Sobe um pouquinho para mim, Ana Paula, que eu não estou vendo a tela, por favor. Não tô conseguindo. Aí a gente vai fazer a prova dia 7/9. Volta lá. 7/9. A gente deve estar fazendo a prova. A segunda chamada, para quem não fizer, e a recuperação, nessa outra data que está. Então, a princípio, a gente vai trabalhar com essas datas. Então, uma unidade por semana. O que a gente aconselha é que vocês não deixem acumular, tá? Façam à medida do possível. Ah, não, durante a semana eu não tenho tempo, mas no final de semana eu tenho tempo, tira um tempinho para fazer. Lembrando que vocês podem utilizar sempre a mensageria ou o fórum de dúvidas lá, que a gente vai estar acompanhando vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? É para perguntar mesmo. Teve dúvida? Pergunte. Então, eu vou falar só brevemente um dos tópicos que vocês viram nessa unidade 1 e na unidade 2, foi sobre hardware e software, tá? Que isso aqui é os conceitos que vocês vão ver dentro da minha disciplina. Vai ser hardware e software. O que é que vem a ser hardware, gente? É a parte física dos equipamentos. O que é essa parte física dos equipamentos? É tudo que a gente diz que chuta, né? Ou toca. Então, tudo que está dentro do seu computador é a parte física que é chamada de hardware. E o que vem dentro do seu computador? O que você precisa ter no seu computador para funcionar? Monitor. O monitor serve para quê? Projetar a tela para vocês. Então, não adianta só ter a parte do gabinete, que é essa parte de fora aqui, né? Se eu não tiver como projetar. Então, eu preciso do monitor. Dentro desse gabinete aqui, ó, fica o quê? O que a gente chama de placa-mãe. O que é placa-mãe? É o coração, vamos dizer que é o coração do computador. Não está aparecendo? O slide para vocês, não? O que é a placa-mãe? Vai gerenciar
o funcionamento é onde fica acoplado o quê? O seu processador, a placa de vídeo, a placa de som, a placa de som. Eu vou apresentar aqui, peraí, só um pouquinho. Só um instante. Você quer que eu pare a apresentação? Eles não estão conseguindo ver? Não, eu projeto aqui, peraí. Eu estou conseguindo ver. Deixa eu só abrir aqui que eu já projeto. Alguém falou que consegue ver. Teve outra pessoa Que falou que não estava conseguindo. Quem não está conseguindo, é só colocar para atualizar. Gente, quem não está conseguindo é só colocar para atualizar, o colega falou. Eu vou trocar aqui. Eu tirei tu e pus eu. Tá. Tá visualizando agora? Então, hoje em dia, você tem as memórias RAM, que é onde vai ser responsável pela memória aleatória, né? Onde vai armazenar aleatoriamente, quando você acessa os programas, quando você acessa seu navegador, você está utilizando o recurso da memória RAM. Então, quanto maior a quantidade de memória, mais rápido é o acesso aos aplicativos. Placas de rede, placa de som e placa de vídeo. Antigamente, nas versões anteriores, essas placas aqui vinham o que a gente chamava de off-board. O que é isso? Você comprava a placa, vinha aqui e acoplava na placa-mãe. Hoje em dia, na maioria dos computadores, essas placas aqui vêm on-board. O que é isso? Nessa placa aqui, mãe, que vai ser responsável por receber todos esses dispositivos que eu estou falando, né? Vai receber a memória, vai receber o processador, vai receber as placas, eles já vêm o que a gente chama de on-board, já vem com esses recursos aqui. Então, já vem com as placas de rede, já vem com as placas de som, já vem com vídeo, tudo isso aqui já acoplado na placa-mãe, tá? Além disso, a gente tem as fontes de energia, né? Então, a gente precisa ter uma fonte de alimentação que vai gerar energia para esses dispositivos. A gente tem um leitor que hoje em dia vocês, nessas máquinas mais atuais, não vem mais, né? Que substitui os leitores de CDs e DVDs. São o que vocês conhecem como pendrive, né? Então, armazenamento externo que vocês utilizam. O disco rígido, que é onde vocês vão gravar o sistema operacional. Então, o sistema operacional está gravado dentro desse disco rígido. E aí, ao contrário da memória RAM, esse daqui é um leitor de armazenamento. Então, o disco rígido é para você guardar os programas. Então, quando vocês clicam lá no documento e salva, vocês estão salvando no disco rígido. Quando vocês instalam um aplicativo, um Office, que tem lá o editor de texto, que tem o PowerPoint para vocês fazerem animação, vocês estão instalando dentro do disco rígido. E aí, para funcionar, vocês precisam de um mouse e o teclado, né? Que são dispositivos de entrada. Então, basicamente, vocês têm esses equipamentos. Então, o hardware serve para isso, é a parte física. Essa parte que a gente chama aqui de fora, a gente vai chamar de gabinete. Além disso, a gente tem o que a gente chama de softwares. O que são os softwares? São programas que a gente vai instalar nesse disco rígido aqui. Então, eu tenho softwares que a gente chama de básicos, tem softwares que a gente chama de aplicativos, e tem softwares que a gente chama de utilitários. O que são softwares básicos? São softwares que gerenciam o seu computador. Então,
Não adianta eu ter só o gabinete se eu não tiver um sistema operacional. Então, o sistema operacional é que vai gerenciar essas funcionalidades do meu gabinete. Então, as placas de rede, as placas de som, é o sistema operacional que vai gerenciar. Então, eu preciso ter um sistema operacional instalado. O que é mais conhecido, que vocês conhecem, é da plataforma, né, da Microsoft, mas a gente tem o software livre, né, que é o Linux, que é o Ubuntu, e tem o Mac, que aí são para os dispositivos que tem, que são o Mac, né, o computador, notebook Mac, da Apple. Então, esse a gente tem o Microsoft, Linux e o da Apple. Então, para que serve? Para gerenciar as interfaces aplicativos. Quando vocês forem pensar em aplicativos, vocês vão pensar que tem uma função que vocês vão utilizar. O que é função? Então, vamos supor, eu quero instalar um programa para trabalhar imagem. Eu vou instalar o Photoshop, que é um dos que vocês utilizam para isso. Aí ele é um aplicativo. Eu quero instalar o aplicativo para me trabalhar com o editor de texto. Desculpa. Aí eu vou instalar o aplicativo Office. Ah, eu quero trabalhar com o aplicativo de imagem, fazer aqueles banners bonitos. Aí vocês vão trabalhar com o aplicativo da CorelDRAW. Vai ser específico para aquilo, então o Adobe é uma ferramenta específica para aquilo, aí eu estou trabalhando com aplicativos. O que são utilitários? Utilitários são programas que vai te oferecer um recurso mais limitado, vai fazer uma tarefa. Então, vamos supor, eu quero compactar um arquivo, então eu vou instalar um programa chamado WinZip, ou em RA, que o objetivo dele é só o quê? Pegar um arquivo que é grande e compactar em um tamanho menor. Então, para isso que serve esse utilitário. Eu quero instalar um antivírus. Então, um antivírus vai ter a função só de quê? Fazer a varredura na minha máquina e verificar se eu tenho vírus. Então, ele só tem uma função específica. Então, ele serve só para isso. Então, quando eu tenho as tarefas, alguns aplicativos que vai fazer, alguns programas que vão fazer uma tarefa específica, aí eu vou chamar de utilitário. Tá? Então, essas que são as diferenças. Softwares básicos são os que vão gerenciar a minha máquina. Os aplicativos são quando eu quero instalar programas que vão ter um objetivo específico para me ajudar, auxiliar na minha tarefa, né? Um Excel, um PowerPoint, que são pacotes do Office. E tem os utilitários que vão ter aquela tarefa específica. Então, eu só vou compactar arquivo, eu só vou ser um antivírus. Então, eu tenho função específica. Então, essa que é a diferença de hardware e software. Então, hardware é o equipamento em si. E o software são programas que vocês vão instalar na medida que você tiver necessidade. O que não pode faltar nunca na sua máquina, sistema operacional. Então, o sistema operacional que vai gerenciar a sua utilização lá. Quando você cria pasta, quando você instala o programa. Primeira coisa que você vai ter na máquina é o sistema operacional. Os aplicativos, eu posso... se eu não trabalho com imagem, eu não preciso de ferramenta para criar banner, eu não preciso instalar o CorelDRAW. Se eu não trabalho com aplicativos que vai editar imagem, igual o Photoshop, trabalha com marcenaria, tem o Scanshot, que também são aplicativos específicos para aquela determinada função. Então, eu só vou instalar à medida que eu tenho necessidade. Já os softwares básicos, não, tem que vir. Ou na minha máquina tem que ter um software do Windows,
ou minha máquina vai ter o software livre da Linux, ou se eu comprar um Apple, aí vai vir com o sistema operacional da Apple, tá? A mesma coisa, os utilitários. Se eu não desejo compactar arquivo, eu não preciso instalar um compactador de arquivos. Eu já tenho uma ferramenta, eu não quero instalar um novo antivírus. Eu não preciso instalar um novo antivírus. Tá? Então, essa é a principal diferença entre hardware e software. Tranquilo? E agora eu vou passar para a professora Ana Paula, que ela vai dar alguns conceitos de administração. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ana Paula? Conseguem me ouvir? Tá tudo certo o som? Tá sim. Tá bom, então. Então, gente, como esse é o nosso primeiro encontro, eu vou trazer alguns conceitos. Eu acredito que vocês já olharam na parte da primeira unidade, tá? Os conceitos lá, muita coisa assim teórica, né? Tem muita coisa lá, muito material. Então, eu só vou dar uma pincelada aqui bem rapidinho, tá? Como a aula é mais dinâmica, mas eu preciso que vocês vão lá nas unidades e leiam o material, tá? Então, assim, a gente está estudando uma disciplina que se chama o quê? Fundamentos da administração. Então, a gente tem que entender o que é administração. Vocês já pararam para pensar o que é administração? Então, tem um autor, né, que é Avenato, que fala que administrar nada mais é do que conduzir racionalmente as atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não. Então, assim, vai ter vários autores que vai dizer o que é administração, vai conceituar a administração. Mas aí eu deixei algumas palavras-chave para que vocês, quando falem em administrar, vocês sempre lembrem dessas palavras, que são o quê? Pessoas, decisões, recursos e objetivos. Então, o que é administrar? Administrar é o quê? São pessoas que vão tomar decisões sobre determinados recursos para alcançar um determinado objetivo. Então, tá vendo? Então, sempre quando vocês forem observar vários conceitos, essas palavrinhas elas vão estar lá de alguma forma, tá certo? Então, eu preciso que vocês olhem lá na parte dos influenciadores da administração, a Igreja Católica, a Revolução Industrial. Então, teve várias coisas que realmente contribuiu, influenciou a questão da administração enquanto ciência, né? Porque há muito tempo que existe a administração, só que enquanto ciência é mais recente, não é tão antiga, assim, é antigo, mas não como a evolução humana, né? Então, a gente tem alguns principais teóricos. Sempre tem, em cada disciplina, sempre tem aquelas pessoas, né, que se destacam. E na administração, vocês não podem esquecer desses dois nomes que eu vou falar agora, que é o Taylor e o Fayol. Então, os dois, eles são... o Taylor, ele é considerado o pai da administração científica. Então, o Taylor, gente, o Taylor e o Fayol, eles vão trazer contribuições muito, muito significativas para a questão da administração. Por isso que eles são tidos como os principais teóricos. O Taylor, ele estudou a questão dos tempos e movimentos, não sei se vocês já assistiram aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Então, ele representa bem a questão do Taylor, aquela coisa ali realmente do fazer fazendo, né? Do aprender fazendo. E o Fayol, ele já se preocupou não com o estudo de tempos e movimentos, como o Taylor, mas ele se preocupou com a estrutura organizacional da empresa, como é que divide os cargos. Então, ele já se preocupou com amplitude maior. Miriam, pode passar para mim, por favor? Então, eu não quero que vocês esqueçam esses autores e vocês precisam ler aquela parte lá que está na unidade 1, tá? Todo o conteúdo da unidade 1 e 2 está na unidade 1 de administração, tá? Então, vocês precisam dar uma olhadinha lá. Então, como eu estava falando, né, do Fayol, ele falou muito sobre a questão da estrutura organizacional. E o que é uma estrutura organizacional, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, né? A estrutura organizacional de uma empresa, ela está muito relacionada com como a organização
ela se organiza internamente para atender os seus clientes. Então, o objetivo da estrutura organizacional é indicar claramente a divisão de tarefas. Por exemplo, vamos imaginar que a casa de vocês, eu não sei aí se alguns moram sozinhos, se outros têm a família grande, mas vamos imaginar um de vocês que tem a família grande. Então, numa família grande, cada um em casa tem o que fazer, né? Fulano vai fazer isso, o outro vai fazer isso, então cada um tem uma atividade, né? Porque se você for ficar assim e não tiver ordem na sua casa, então vai virar uma bagunça, né? Então, na empresa, é também assim, cada um precisa ter. Você não pode chegar numa empresa e dizer assim, não, a gente faz aqui qualquer coisa. Não, a gente não tem ordem, você não sabe a sua responsabilidade. Quando você entra no seu primeiro dia de trabalho, a pessoa já diz, ó, você é responsável por isso, você tem que fazer isso. Então, aquilo ali já é tudo relacionado ao quê? À estrutura da organização, que é justamente dividir as responsabilidades, dividir as tarefas, dividir os cargos. Então, tudo tem que estar organizadozinho. Do mesmo jeito que na nossa casa, a gente se organiza para fazer as atividades de casa, para pagar as contas. Então, tudo isso cada pessoa vai fazer alguma coisa. E se você mora sozinho, você vai fazer tudo, né? Mas vamos imaginar que existem várias pessoas. Então, na empresa, geralmente não é uma pessoa só, tem várias pessoas. E cada um precisa saber o que vai fazer para ficar tudo bem organizado. Então, eu não quero que vocês esqueçam isso, que a estrutura organizacional ela está relacionada com a organização interna dela. Como é que ela se organiza internamente? Então, isso aí tem que ficar gravado para vocês. Então, ó, no primeiro slide aí, ó, vejam que tem uma pessoa, né? E depois tem mais 3 pessoas e depois mais outro grupinho de pessoas. Então, é justamente isso, essa divisão de tarefas, essa divisão que você vê quem é que está mais, quem é a pessoa mais responsável e assim sucessivamente. E aí, como é que a gente vai fazer? A estrutura organizacional é a divisão dos cargos, atribuições, funções. E aí, como é que a gente vai representar isso? Quando a gente chega numa empresa, assim, para a gente conhecer melhor e de uma maneira mais fácil, a gente vai utilizar uma coisa chamada organograma. Olha essa tirinha aí que eu coloquei para vocês. Olha essa tirinha, tá vendo? Ó? Ele está desenhando várias pessoazinhas, ó. E aí, ó, você entende o quê? Que o pequenininho aqui de baixo, ele tá, olha só o tanto de gente que ele está subordinado. Então, o organograma é justamente representar, por exemplo, esse aqui, o maior, né? Ele é o quê? Ele pode ser o chefe ali daquela tribo, né? E os outros consecutivamente. Então, o organograma é justamente esse desenho. Ele vem para organizar, para a gente visualizar melhor. E nas próximas imagens vocês vão ver como é isso. Então, ó, não confunda. Estrutura organizacional é uma coisa, organograma é outra. Estrutura é o quê? A divisão dos cargos, tarefas, responsabilidades. E o organograma é a representação, é o desenho, o organograma. Pode passar, a gente vai ver um organograma agora. Gente, esse assunto que eu estou falando agora, ele já está na unidade 3, tá? Ele está na unidade 3, esse assunto, que é estrutura organizacional. Vocês precisam ler aquela parte da unidade 1, porque os conteúdos de administração ficaram todos na unidade 1, na unidade 2 só vai ter das outras professoras, e esse aqui é o da unidade 3, tá? Então, eu só vou dar uma introdução rapidazinha aqui, que o tempo já está acabando, mas aí eu preciso que vocês olhem lá, que eu deixei mais explicado, tá bom? Então, ó gente, ó, essa figurinha aí, ó, tá vendo? Esses retângulozinhos, Então, isso aí a gente chama de organograma. É esse desenho mesmo, tá vendo ali, ó, gerência, departamento infantil, departamento masculino. E aí, como é que a organização ela vai se organizar internamente? Vamos imaginar. Aí eu perguntei para vocês já foram na Marisa, na CIA, na Riachuelo? Vocês já repararam quando você entra lá que tem a parte das crianças, tem a parte do masculina
e tem a parte do feminino, né? Então, tá vendo ali como ela se organizou para atender? Então, ela consegue atender cada público específico. Então, a gente chama desse tipo de estrutura organizacional de estrutura por clientes. Por quê? Por clientes? Porque vai atender a necessidade daquele cliente. A criança que vai chegar lá, ela vai ser atendida. O homem que chegar lá vai ser atendido. A mulher que chegar, por quê? Porque tem produtos voltados para cada grupo de pessoas ali. Cada departamento. Departamento infantil, masculino, feminino. Reparem da próxima vez que vocês forem na Riachuelo. Vocês já devem ter percebido isso. Então, essa estrutura organizacional, você lembra, é uma estrutura por clientes, tá? Pode passar. Lá na sala, no ambiente virtual, eu botei mais, tá? Aqui é mais rápido, porque precisa ser um pouquinho mais rápido. Olha, essa aí também eu achei bem interessante para trazer para vocês, essa daqui, que é a estrutura por produto ou por serviço, né? Quando a gente vai no mercado, por exemplo. Aí, ó, esse aqui, ó, por produto, a gente já sabe que vai ter a parte de feira, de legumes, de verdura, tem a parte dos laticínios, que vai ter o quê? Leite, manteiga, queijo, tem a parte do açougue, né? Tem mercado que tem açougue, tem mercado que tem padaria, vai depender muito do mercado que a gente está falando. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando você entra, por exemplo, a gente entra no início do mercado, é aquela produtos de higiene pessoal. Então, ali é por produto de higiene, aí depois. E assim vai. Então, como foi que o mercado se organizou? Ele se organizou conforme os produtos e ele agrupou aqueles produtos ali que são do mesmo gênero, vamos dizer assim, né? E aí, nem toda organização ela vai ter um produto, né? Um produto que a gente fala, gente, é algo que a gente pode tocar, tá vendo? Às vezes ela vai prestar um serviço, né? Um serviço é algo que a gente não pode tocar, né, com as mãos. E aí eu coloquei a departamentalização por serviço. Por exemplo, quando a gente vai no hospital, aí lá tem cardiologia, aí vai ter a equipe lá, dermatologia. Então, aí é reumatologia. Então, cada quadradinho desse aí, cada retângulozinho desse, vai representar um serviço que aquele hospital ele oferece. Então, assim, então, o que eu quero que vocês fiquem dessa aula, assim, é justamente o quê? Que a estrutura organizacional vai ser como a empresa vai se organizar internamente para atender os seus clientes. Porque, ó, veja aqui por serviço. Quando ele se organiza por setores, por exemplo, se eu machuquei a perna, né? E tudo. Então, eu já vou para um setor, né? Para ver aquela questão ali. Se eu estou com problema no coração, cardiologia, qualquer coisa já fica melhor para a gente resolver aquele problema que a gente está. Né? Então, é uma forma, a estrutura organizacional ela é bem interessante para que a gente possa realmente ter essa percepção de como é que a empresa se organiza. Lá no ambiente eu coloquei mais algumas, aí eu preciso que vocês deem uma olhadinha lá, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Mas vocês entenderam que a estrutura, com os exemplos ficou claro? Deixa eu olhar aqui o chat. Pronto, o pessoal está falando aqui que entendeu, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha lá, porque esse assunto aí, ele é bem importante, tá? Para vocês, assim, para a gente entender essa questão da estrutura. Então, assim, gente, tem muita foto, tá? Eu botei muito organograma, ó. Esse desenhozinho, não esquece da palavrinha que é organograma. Eu sei que é um nomezinho meio estranho, mas aos poucos vocês vão se acostumando, tá? Miriam? Aula virtual, Tá. que eu quero mostrar onde vocês vão
responder essa enquete aqui da aula, tá? Só um instante. Você já consegue visualizar a sala de vocês? Uma das salas, né? Auxiliar de pessoal. Eu entrei aqui como estudante para ficar o que vocês conseguem visualizar. Aqui são as orientações da sala em geral, de toda a sala. Aqui são as unidades que já estão disponíveis para vocês, tá? E aí, essa semana a gente ainda vai disponibilizar 4. Então, quando você clica no botão, ele aparece aquele planejamento que eu falei para vocês, que é os objetivos, o fórum, o livro e o questionário. Então, em cada uma dessas unidades que já estão abertas, vocês vão ter essas opções, tá? Objetivos, é um videozinho da unidade, o fórum, para vocês tirarem dúvidas, o livro do assunto, e aí o questionário. Bom, para constar a frequência, o registro da frequência de vocês, como eu havia falado inicialmente, vocês terão que depois acessarem a sala no decorrer da semana, tá? Vai vir aqui no item 9. Nesse item 9, eu vou postar a gravação da aula, tá? Então, eu acredito que amanhã, no mais tardar, sexta-feira, eu consiga postar para vocês a aula. E aqui vocês vão clicar nessa opção aqui, ó, de enquete. E aí, quando vocês responderem essa enquete, aí automaticamente vai registrar a presença de vocês, tá? Então, vocês vão acessar a enquete e responder essa enquete no decorrer da semana. Entrou aqui, respondeu a enquete, já vai computar a frequência de vocês. Então, o registro da frequência a gente vai computar por essa enquetezinha, tá? Então, é assim que vai funcionar. Então, vou fazer aqui os passos de novo. Deixa eu mudar aqui para a página de vocês. Aí, no item 9, que vocês vão achar a opção de enquete. E aí, as outras atividades vão estar liberadas para vocês também. Aqui no item 11, gente, todos os avisos referentes, então esse calendário que eu postei para vocês, que eu mostrei, a prévia, já está aqui também, tá? Então, esse calendário das unidades e quando vai ser as avaliações, essa prévia do calendário já está postado no item 11, tá? E até lembrando, de 1 a 8 vão ser as unidades que vocês irão fazer. Como é que funciona? Vocês têm que atingir, se vocês têm 50 pontos em todas essas atividades, de 1 a 8, e aí vocês precisam tirar no mínimo 25 na sala virtual, e aí vai ter uma prova que vai valer 50 pontos, e aí vocês vão tirar, tem que tirar 25. Então, somados as duas notas, vai dar a nota de vocês, que é 50, tá? Então, é assim que vai funcionar. Então, de 1 a 9, de 1 a 8 são os conteúdos. 9 vai ser a enquete, onde eu vou disponibilizar também os vídeos, né, as gravações da aula. No item 11 são os informes gerais, tá? Lembrando que vocês têm que fazer, aqui vocês têm a mensageria, né, vocês clicam aqui, e aqui no fórum, vou abrir um fórum para vocês verem. É só clicar no fórum, ele vai aparecer a opção para vocês, aí vocês vão responder ou perguntar através desse fórum aqui, tá? Então, vocês vão utilizar essas duas ferramentas. Lembrando que também a gente está no grupo do WhatsApp, vocês podem utilizar o grupo, apesar que vocês não enviam, né? Então, vocês vão ter que vir pela mensageria ou pelo fórum.
Alguma dúvida, gente, quanto a responder a enquete? Ou alguma dúvida de vocês, que vocês querem compartilhar, querem perguntar? Não? Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. Caso tenha perguntas, o canal está aberto para vocês fazerem as perguntas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Gente, primeiro, antes de agradecer, eu gostaria de pedir desculpa, tá? Pelo fato da gente não conseguir entrar, tive que entrar pelo celular, né? Mas o importante é que no final a gente conseguiu o objetivo da aula, né? Que é apresentar o calendário para vocês, algum dos conteúdos que vocês viram lá. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar, a gente está aqui para auxiliar vocês, tá? No que vocês precisarem. Eu e a Ana Paula, vou deixar a palavra também para a Ana Paula. Então, eu queria pedir desculpa, agradecer a paciência de vocês, tá? Desejar uma ótima semana para vocês e lembrar que vocês se cuidam, né? Tem que se cuidar também, mas à medida do possível, responda as atividades lá. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não, a prova é com as 3 professoras, tá? É uma prova somente para todos. Todos, igual o livro. O livro é integrado. O que é integrado? As 3 disciplinas se conversam. Então, é um livro para as 3 disciplinas. É um questionário para as 3 disciplinas. É uma prova para as 3 disciplinas, tá? E aí, as provas, lembrando que a gente vai tirar dos questionários que vocês estão respondendo, tá? Eu vou passar a palavra agora à Ana Paula, e aí eu desejo uma boa noite para vocês, tá? Eu consegui gravar a aula com toda essa dificuldade, então eu vou depois postar para vocês a aula. E, Ana Paula, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Só agradecer mesmo a vocês pela paciência aí conosco, né? Tivemos alguns problemas, mas estamos aqui, né? Estamos nos esforçando, né? Assim como vocês, né? Que estão aí assistindo às aulas. E se ficou alguma coisa, gente, assim, a professora não entendia alguma coisa, ou não entendi esse assunto, qualquer coisa, gente, que vocês tiverem dificuldade, ou não estão conseguindo entrar na sala, ou não estão conseguindo achar o conteúdo, vocês podem mandar mensagem para a gente, e a gente vai estar atendendo vocês, tá bom? Então, é só agradecer mesmo. Se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha, pode chamar, tá? A gente espera que a poder estar aqui ajudando vocês, né? O nosso papel aqui é estar ajudando vocês, para que vocês possam conseguir, né, esse objetivo de vocês aí nesse módulo inicial. Tá bom? Então, quero desejar a todos uma boa noite, né, um bom descanso. Muitos trabalharam o dia todo, né? A gente com os afazeres o dia todo, então agora que vocês vão descansar um pouco. Então, que vocês tenham um bom descanso. Deus abençoe vocês aí. Tá bom? E tamo junto. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.